Olá, alunos! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira aula do Aristóteles, um importante pensador do mundo antigo. Aristóteles foi discípulo do Platão, mas como todo bom discípulo, ele também foi além das ideias do seu mestre. O legal é que Aristóteles, desde muito novo, ele não concorda com a teoria das ideias do Platão. A gente vai entender essa crítica que ele faz ao seu mestre, desenvolvendo aí o seu pensamento, mas sempre levando em conta que a base permanece. A base da crítica do Aristóteles ao Platão é justamente o que a gente viu na aula da teoria das ideias, essa separação entre dois mundos, o mundo das ideias e o mundo material, o mundo sensível. A gente vai perceber também nessa aula que existem, pro Aristóteles, existem algumas leis que regem o nosso universo. O nosso universo ele é um todo ordenado. E para a gente entender essas leis que regem o universo, a gente tem que filosofar. A gente tem que filosofar sobre o ser, sobre a sabedoria, que ele vai chamar de metafísica. O Aristóteles, ele pensa no universo como esse todo ordenado, e essas leis não regem apenas os fenômenos naturais, regem também os fenômenos sociais, morais, e a gente precisa compreendê-los na sua totalidade. E é por isso que ele vai criar aí um método de como identificar essa essência e essa aparência dentro do que ele chama aí de substância. A gente vai analisar aqui um pouquinho o contexto histórico da época do Aristóteles, porque o Aristóteles foi um grande pensador e é claro que as ideias dele têm a ver, refletem um pouquinho aí da sua época. Aristóteles já escreve a maioria das suas obras no período conhecido como helenístico, da dominação dos macedônios. E é legal a gente pensar que, nesse momento, as cidades gregas, as póleis, como a gente viu, o caso de Atenas, elas já não estão mais com as suas características originais. Elas estão dominadas aí por um grande império. As póleis elas são dominadas por Filipe II, depois por Alexandre o Grande, e a gente percebe que o Aristóteles ele tenta buscar uma explicação, uma ordem nesse caos todo que acabou se transformando a Grécia Antiga. O Aristóteles vai para a Academia Platônica em Atenas muito novo, e desde muito novo ele já não concorda com essa teoria das ideias. Não é uma coisa que ele vai ter mais velho, mas ele vai amadurecendo a sua própria teoria sobre o universo. E o Aristóteles ele é conhecido como o filósofo mais do realismo. Ele tenta analisar a realidade considerando o mundo material como algo também importante, como algo que você não pode separar. Quer dizer, como é possível a gente separar a essência da aparência, sendo que as duas, na realidade, estão num conjunto só. E é por isso que a gente tem que trabalhar aqui o famoso corpus aristotelicum. O que é esse corpus aristotelicum? É a ideia do Aristóteles, quando ele funda uma escola concorrente à Academia Platônica, chamada de Liceu, essa forma de valorizar o mundo material. No corpus aristotelicum é um conjunto de conhecimentos onde existe uma preocupação em trabalhar a lógica, que o Aristóteles chama de organum. Existe uma necessidade de trabalhar a retórica com esses alunos para eles poderem discutir bem, então ele não se recusa a isso, sempre tendo um compromisso aí com a verdade. O Aristóteles ele vai tentar compreender os fenômenos naturais, a física, a astronomia, um conjunto de conhecimentos, a poética. Então existe um envolvimento bem completo nessa escola do Aristóteles que daria para o cidadão condições de compreender o mundo material ao redor. E essa separação entre mundo das ideias e mundo material, para o Aristóteles, só complica mais essa equação. Quer dizer, o Platão, ao invés de explicar de uma forma mais fácil, mais tranquila a realidade, ele acabou criando um outro problema, né? Como separar esses dois aspectos se na realidade elas estão se complementando? E o Aristóteles vai tentar criar suas teorias em cima disso. E para a gente fixar bem esse conhecimento, essa comparação entre as ideias do Platão e do Aristóteles, eu queria mostrar uma imagem para vocês que representa a escola de Atenas. Claro, essa imagem não é uma imagem de época, mas é uma imagem que revela para a gente essas duas teorias opostas. Essa imagem é uma imagem do Rafael Sanzio, chamada A Escola de Atenas, e mostra aqui diversos filósofos que a gente já estudou no nosso curso. Mas o que eu queria mostrar para vocês é essa imagem central. Quando a gente analisa essas duas personagens centrais aqui e os seus gestos, a gente percebe quem são, né? O mais velho, aqui de vermelho, Platão, e o Platão, pelo seu gesto, está dizendo que a verdade está no mundo das ideias, né? Quer dizer, você precisa atingir essa realidade, que é uma realidade somente atingível através da filosofia.
Você precisa chegar nesse mundo superior, digamos assim. E o Aristóteles, do lado dele, já não, né? O Aristóteles, pelo seu gesto, mostra que existe a necessidade de valorizar o mundo material, que talvez a gente possa explicar com tudo que a gente tem aqui a própria realidade. É muito legal porque essa crítica ao Platão é uma crítica que o Aristóteles vai trabalhar muito em cima dela, dizendo que o Platão ele acabou deixando as coisas um pouco mais complicadas, porque a teoria das ideias não explica o movimento dos seres, das entidades materiais. Ele vai dizer também que, se a gente for pensar bem, existem vários paradigmas para uma mesma ideia. Por exemplo, a ideia aqui, que é a ideia de ser humano, que a gente tem que trabalhar um pouquinho nesse momento. O ser humano, o homem, né, ele pode ser, obviamente, aqui um sinônimo de ser humano, mas ele pode também obedecer ao paradigma de ser bípede, ou ainda o paradigma de ser animal. Ou seja, não existe apenas uma ideia geral para poder definir o homem, existem várias ideias gerais. E quando a gente pensa nisso, o Aristóteles vai afirmar, né, uma frase dele que eu gosto muito, que vocês têm que saber: como então as ideias, que são substâncias das coisas, seriam separadas das coisas? Essa ideia de substância a gente vai ver numa próxima aula para tentar entender o que o Aristóteles pensa sobre a natureza das coisas, essa relação entre essência e aparência. E o que é filosofar para o Aristóteles, gente? Filosofar para o Aristóteles é você, primeiramente, reconhecer que você não sabe nada, reconhecer que você é ignorante. E ele fala que, na verdade, esse espanto, a palavra em grego para espanto é pathos. Esse espanto ele é muito produtivo, porque a partir dele, a partir de você reconhecer a sua ignorância, você começa a construir aí o seu caminho, saindo do que ele chama de doxa e indo para o que ele chama de episteme. Doxa é opinião e episteme é ciência. O caminho da opinião para a ciência, a primeira fase é o espanto. É você reconhecer que você não sabe nada, que as opiniões não são um conhecimento muito seguro e que você precisa pesquisar, raciocinar, ir atrás de um conhecimento, né, material aí e estudar também as causas do ser, com letra maiúscula, que ele chama a essência universal. O legal do Aristóteles, gente, é que ele reflete aqui mais uma vez o pensamento do Sócrates que o Platão trouxe pra gente. Então, por mais que ele não concorde com a teoria das ideias do Platão, você percebe que ele pega muito do Platão e muito do Sócrates, quando ele fala que a gente deve reconhecer que não sabe muita coisa, e isso assusta muito a gente, e a gente precisa trilhar um caminho, mais uma vez, o caminho que sai da opinião e vai rumo à ciência. O Aristóteles mudou um pouquinho o jeito de explicar, mas no final as ideias do Sócrates estão ainda vivas nesse discípulo do Platão. Bom, como a gente viu muita coisa na aula, vamos tentar dar uma revisada nesse conteúdo. Na aula de hoje a gente viu que Aristóteles valoriza um pouco mais o mundo material do que o seu mestre Platão. A gente viu que ele estava trabalhando aí a sua filosofia num cenário um tanto quanto caótico. Esse contexto é importante para explicar as ideias de Aristóteles como uma reação a esse caos da época que ele vivia, do período da invasão macedônia e o período helenístico. A gente também explorou aqui um pouquinho essa crítica que ele fez ao Platão. A gente percebeu que, para ele, o Platão não explicava muita coisa. O Platão, na verdade, ele complicou mais as relações, porque a teoria das ideias não explicava nem um pouco o movimento dos seres, dos entes materiais, de uma forma completa. Isso preocupava um pouco o Aristóteles. A gente viu também que, para Aristóteles, essa mesma tendência na filosofia desde o Sócrates de você tentar sair da doxa, né, da opinião, indo para o mundo da episteme, da ciência, através da filosofia, é uma recorrência. E a gente percebeu também aqui, na aula de hoje, que o espanto inicial de você não conhecer as coisas, de você não saber tudo, ele é, na verdade, o ponto de início da filosofia do Aristóteles.